Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso exercício aqui dos 8 passos para a criação da metrificação, tá bom? São 8 passos simples da gente fazer. Eu vou fazer aqui passo a passo. É só um esquemático, tá? De como a gente chegar lá na criação da metrificação. Não tem segredo nenhum, tá? São coisas simples da gente fazer. Combinado? Então tá. Então vamos lá. O primeiro passo é nós estabelecermos os tipos de procedimento, tá bom? Então, eu estou chamando aqui tipo de procedimento, mas são os resultados da unidade, as ações, as atividades que o teletrabalhador tem que fazer, tá bom? Os produtos que ele tem que entregar, certo? Então, esses tipos de procedimentos são isso. Eu estou separando aqui, estou chamando de procedimento A, procedimento B, procedimento C, D, E e F, tá? E o que diferencia esses tipos de procedimentos? O que vai fazer a gente separar? Qual é o critério? Nós vamos separar de acordo com o tempo de execução, tá? Então, nós não vamos separar por nível de responsabilidade. Ah, esse processo aqui tem que ter uma responsabilidade muito grande, então vamos separar. Não, não é nada disso, tá? Nós vamos separar com base no tempo de execução. Assim como também, esse daqui exige um nível de conhecimento maior, fazer o procedimento D, por exemplo. Também nós não vamos separar pelo nível de conhecimento, nós vamos separar pelo tempo de execução dele, tá bom? Essa é a ideia. Muito bem. E agora, nós vamos separar quais? Aqueles que forem viáveis separar, tá bom? Então, o procedimento A demora é muito mais rápido fazer o procedimento A do que o procedimento B, por exemplo, tá bom? Esse é um motivo para a gente separar os dois. Então, tem o procedimento A e tem o procedimento B para fazer, tá bom? E também nós vamos separar pelo aquilo que for viável separar. Ah, não, se der para a gente separar por esse tipo de critério aqui, ok, a gente separa. Agora não, esse critério, se for para separar por esse critério aí, vai ser muito trabalhoso, vai dar um trabalho danado, não é preciso, não é... Pessoal, não separa, tá tudo bem, tá? Deixa tudo ali no bolo comum. A ideia é de separar, e quanto mais for possível separar, quantos procedimentos der para separar, não tem problema, melhor ainda, porque aí torna um pouco mais precisa a informação de separação e de informação de quantos tipos de procedimentos tem, qual demora mais, qual demora menos, tá bom? E a gente consegue estabelecer um pouquinho mais de justiça nesses tipos de procedimento, ok? Bom, o segundo passo é estabelecer as quantidades. O que nós fizemos? Nós separamos os tipos de procedimento e agora nós vamos fazer assim. Se nós pegarmos só o procedimento A, quantos dá para fazer do procedimento A? Ah, dá para fazer 10. Do procedimento B, dá para fazer 5. Do procedimento C, dá para fazer 3. Do procedimento D, dá para fazer 2. Do procedimento E, dá para fazer 6. Do procedimento F, dá para fazer 8. Tá, mas dá para fazer 10 quanto tempo assim? No dia? Na semana? Não sei. O que a gente vai considerar? O menor tempo possível que der para fazer o procedimento mais demorado, tá? Então vamos supor, o procedimento mais demorado ali, nesse caso, é o procedimento D, que dá para fazer só 2. Mas vamos supor que dá para fazer 2 num dia, tá bom? Então, o procedimento mais demorado é o 2, então dá para fazer ele no dia. Então dá para fazer 2 por dia. Significa o quê? Que o procedimento 10, ou o procedimento A, dá para fazer 10 por dia, o procedimento B dá para fazer 5 por dia. A nossa unidade de medida de tempo vai ser o dia, tá bom? Agora vamos supor, só por exemplo, que o procedimento mais demorado é o 2 mesmo, mas só que não dá para fazer 2 no dia não. No máximo dá para fazer 2 por semana, tá bom? Então o que significa? Que a nossa unidade de medida vai ser a semana. Dá para fazer 2 dessa quantidade aqui do procedimento D por semana. Então do procedimento A, que dava para fazer 10 por dia, na semana dá para fazer o quê? 50, tá bom? Só multiplicar por 5, tá? E assim vai. Qual é a ideia? É a quantidade estabelecida no mesmo período de tempo, tá? Na mesma unidade de tempo, seja em dia, seja em semana, seja em quinzenal, tá? Seja no mês, tá bom? Tranquilo? Agora, qual é o tempo? É o menor tempo possível para fazer o procedimento mais demorado. Então a gente pega o procedimento mais demorado, nesse caso aqui é o procedimento D, e vê quanto tempo dá para fazer o procedimento D. Ah, dá para fazer no dia. Então tá bom. Então o nosso procedimento, a nossa unidade de medida de tempo vai ser o dia, tá bom? Simples assim. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar o máximo que é possível fazer, de maneira exigente, lógico, e saudável também, no período de expediente, seja ele o dia, a semana, tá? Mas agora, vamos considerar isso se a pessoa fizesse exclusivamente só esse tipo de procedimento, tá bom? Então a gente vai mensurar e vai chegar a esse número, tá ok? E nós vamos considerar o menor período possível para se concluir o procedimento mais demorado, que foi isso que eu falei. Nós vamos pegar o procedimento mais demorado, o procedimento D,
e ver o menor tempo possível para fazer ele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, foi o dia. Então, tudo bem. Então, nossa unidade de tempo vai ser o dia para todos, tá bom? Bom, o próximo passo é estabelecer um procedimento de referência. Então, nós vamos pegar um desses procedimentos, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, seja qual for, e nós vamos dizer assim, ó, esse é o nosso procedimento de referência, tá bom? Eu vou pegar aqui, no caso, o procedimento A, que é o que é mais rápido de ser feito, ou seja, dá para fazer mais dele, né? Dá para fazer 10, enquanto os outros não conseguem fazer 10 desse tipo de procedimento, tá bom? Então, eu posso pegar tanto o procedimento mais rápido, né, pela maior quantidade estabelecida, ou posso pegar, por exemplo, o procedimento mais comum na unidade, tá? Por exemplo, vamos supor que o procedimento mais comum fosse o C. O que mais chega na nossa unidade é o C, de demanda, é o procedimento C. Só que ele não é o mais rápido, né? Então, você pode ter um pouquinho de diferença aí no próximo passo, que é o estabelecimento dos pesos, tá bom? Eu aqui no exemplo vou estabelecer o procedimento de referência, o procedimento A, tá? Que é o mais rápido, é o que dá para fazer mais quantidade. Então, para quê? Agora o próximo passo, passo 4, é ver o peso de cada um desses procedimentos. Nós vamos fazer aqui uma ponderação dos tipos de procedimento, tá? É como se fosse o seguinte, imagine você pegar para um servidor, para dois servidores, e dizer assim, ó, você faz um procedimento A e você faz um procedimento B. Está sendo justo com eles? Não, porque o procedimento B, ele tem um tempo de execução muito maior, né, do que o procedimento A. Tá bom? E como que a gente vai tentar equivaler esse tempo de execução? Pela ponderação de pesos. Então, o procedimento B vai ter um peso maior do que o procedimento A, tá? Então, funciona assim. O procedimento de referência, por isso que eu pego ele, vou pegar o procedimento A, tá? Dá para fazer 10. E aí eu vou pegar a quantidade que dá para fazer do procedimento A, que é 10, quantidade de 10, e vou dividir pela quantidade que dá para fazer pelo procedimento B, que são 5. Então, eu pego 10 dividido por 5 e tenho o peso do procedimento B vai ser 2. Ou seja, a cada 5 processos do procedimento B equivale a 10 processos do procedimento A, tá bom? Que tem o peso 1. Então, eu pego o meu procedimento de referência 10 e digo, ele tem o peso 1, tá bom? Cada um dele vale um peso. E os demais procedimentos, eu vou fazendo essa divisão. Então, se no procedimento A, que é meu procedimento de referência, eu faço 10, no procedimento C, eu consigo fazer 3 por dia. Então, eu pego 10 dividido por 3 e tenho, o peso do procedimento C vai ser 3,33. Ok? Simples assim. E assim eu vou fazendo para todos os outros. Certo? Com isso, eu estabeleci o peso de cada procedimento, tá bom? Que é para tentar igualar, tentar dar uma proporção entre os tipos de procedimento, considerando o tempo de execução deles. O que demora mais, o que demora menos. Ok? No passo 5, agora eu vou estabelecer o servidor de referência. Quem é que consegue fazer, ou então o quanto que ele vai conseguir fazer, tá? Eu vou estabelecer assim, com esses tipos de procedimentos. A pessoa estava fazendo o máximo que era possível fazer, dentro do período do expediente. Eu vou pegar meu servidor de referência, que vai ser um servidor, não um nome mesmo, não uma pessoa, mas tenta pensar assim no tipo de servidor, né, no nível ali. Então, vai ser o meu servidor do presencial, FC0, tá? Esse é o meu menor nível, tá bom? Por quê? Porque se meus outros servidores que tiverem funções maiores, eu exigir dele carga de trabalho maior também, a função influencia nesse caso, tá? Quanto maior a função, mais carga de trabalho, mas ele vai ter que produzir. Agora, se não, na minha atividade, a função maior não significa nada disso, não significa uma carga de trabalho maior. Todo mundo tem que trabalhar do mesmo tanto. Então, a função, nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, a gente coloca mesmo assim, uma função, o servidor FC0 na função presencial, que aí ou equivale a todos, ou então você só coloca uma proporção em todos depois, tá? Vamos entender um pouco mais. Considera-se a função de referência, ainda que não haja diferença de atividade por funções comissionadas. Servirá para a base de cálculo do incremento do teletrabalho, tá? Então, eu estabeleci o meu procedimento de referência, que é o meu procedimento A, e o meu servidor de referência, que é o meu servidor FC0. Com isso, eu disse assim, ó, eu tenho meu servidor de referência e meu procedimento de referência. O meu servidor FC0 presencial tem que fazer 10 do procedimento A, que é meu procedimento de referência. Então, a
cota dele, a pontuação dele de referência vai ser 10 pontos, tá? Então, se ele fizer no dia só do procedimento A, ele tem que fazer 10 com peso 1 para conseguir fazer 10 pontos, que é a cota dele, tá bom? Se ele fizer só do procedimento B, então ele vai ter que fazer 5 do procedimento B, que vale 2 pontos cada um, para atingir a pontuação de 10 pontos ao final do expediente e cumprir a produtividade dele, a cota dele, ok? E assim por diante, tá? Do procedimento D, por exemplo, ele tem que fazer quantos no dia? Tem que fazer 2 no dia, porque cada um vale 5 pontos. Então, né, tem um peso de 5. Então, cada um vale 2 e ele conseguiu completar ali, com 2 procedimentos D, que valem 5 pontos, conseguiu completar 10 pontos na produtividade dele, ok? Com isso, ele consegue fazer, a cota dele vai ser em pontos e não em procedimentos, tá? Nós igualamos, nós definimos uma unidade única de medida, de metrificação, tá? A nossa metrificação vai ser em pontos, sendo que cada um dos tipos de procedimentos tem os seus pesos em pontos para tentar dar uma equilibrada nos diferentes tipos de procedimento com base no tempo de execução, no quanto tempo leva para fazer cada um deles, ok? Bom, então a gente vai ter, com base na cota de referência, é que será dimensionada as demais cotas para o teletrabalho e para as outras funções comissionadas, se for o caso. Agora imagine o seguinte, o seu servidor, o meu servidor em FC0, no presencial, ele tem que fazer 10 pontos, tá? Ou seja, eu estou fazendo já a partir daí uma gestão por produtividade, uma gestão por resultado na minha unidade. Presencial, tem que fazer 10 pontos. E esse servidor foi para o teletrabalho. No teletrabalho ele tem que fazer no mínimo 15% a mais, certo? Eu vou dizer aqui, no nosso exemplo, que eu vou considerar e vou exigir dele uma produtividade de 15% a mais. O que isso significa? Se no presencial ele faz 10 pontos, a cota dele é 10 pontos, no teletrabalho com 15% a mais, ele vai ter que fazer 12 pontos, ok? Eu só coloco ali uma porcentagem de 15%, ou quanto for eu decidir por incrementar a mais em razão do teletrabalho, na pontuação que é possível fazer no presencial. Tá ok? Certinho? Muito bem. Então, o incremento de produtividade com base na cota do servidor presencial de função comissionada correspondente. Ou seja, eu meço primeiro a cota do meu servidor presencial. E no teletrabalho, vai ser só esse incremento a mais de pontuação, percentual de pontuação a mais que eu defini. Ok? E a mesma coisa para as funções comissionadas. Vamos supor que o meu servidor FC0 tem que fazer presencial, né? Tem que fazer 10 pontos. E o meu servidor FC1 do presencial também, eu exijo dele uma carga de trabalho maior. Então, vamos supor que eu coloque, se o FC0 tem que fazer 10, o servidor presencial FC1 tem que fazer 12, ok? Agora, esse meu servidor no presencial FC1 tem que fazer 12, em teletrabalho ele tem que fazer quanto? 15% a mais do presencial, ok? Do FC1 presencial. Então, ele teria que fazer aí 14 pontos de cota, ok? E assim a gente consegue definir, estabelecer as cotas. Definimos a metrificação, como medir em pontos, com ponderação desses pontos para cada tipo de procedimento, com base no tempo de execução, certo? E estabelecemos um acumulador de pontos, um tanto de pontos que ele tem que atingir até atingir a cota dele, ok? E essa cota varia de ser presencial e teletrabalho, com incremento de teletrabalho, ou por função, se for o caso também, se a função influenciar nesse sentido na atividade. Certinho? Pessoal, não tem segredo, é simples assim, tá bom? Obrigado, tchau.